Pronto, cabe-me a mim moderar aqui este painel. Enfim, é um painel que me honra bastante participar, porque a produção de conhecimento apoia a mudança das práticas, como foi falado aqui hoje de manhã. Portanto, nós vamos trabalhar aqui, hoje, esta tarde, as temáticas relacionadas com o apoio na produção de conhecimento. A importância da inovação e da gestão do conhecimento no fortalecimento das organizações sociais, e a criação, neste contexto, as APAEs, através da criação do Instituto de Pesquisa, que destaca o impacto da iniciativa na cultura organizacional, e no âmbito da FENACERS, a criação do Centro de Inovação e Conhecimento, o SIC, como ferramenta de gestão do conhecimento, que evidencia a forma como a sistematização e a disseminação das informações estratégicas podem impulsionar a eficiência das organizações. Para isso, vamos passar já a palavra aqui à nossa colega Fabiana Zutin, e eu vou passar aqui para trás, porque não está aqui, desculpem lá. Temos aqui a Fabiana numa outra página. Não, obrigado. A Fabiana é doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. Tem especialização em Terapia Ocupacional aplicada à Neurologia e Planeamento. Atualmente é coordenadora de Ensino e Pesquisa no Instituto Darcy Barbosa, da Federação da APAES do Estado de Minas Gerais. Tem a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Bom dia lá, né, no Brasil, para os meus colegas, em especial as APAES que estão nos assistindo. E aproveito também a oportunidade, né, para agradecer e parabenizar a FENACERS pela organização desse evento. É uma honra estar aqui nessa segunda edição, né, que acontece aqui em Portugal. E muito caro falar desse tema, né, que é o meu fazer diário, né, que é contar para vocês um pouco dessa trajetória da criação do Instituto de Ensino e Pesquisa Darcy Barbosa, que é o Instituto da Rede das APAES, lá do Brasil, e refletir com vocês qual que é o impacto disso nas nossas práticas, com um foco aí na cultura organizacional. Então, antes de mais nada, eu queria fazer só um recorte, relembrando um pouco a fala do Sérgio Sampaio ontem, para contextualizar vocês, portugueses em especial, onde que está alocado o nosso instituto. Então, nós temos hoje, né, uma instância nacional, que é a Federação Nacional das APAES, né, que é onde se localiza, do ponto de vista acadêmico e científico, e toda a produção de conhecimento na faculdade, a APAE Brasil, que está junto conosco na organização deste evento. E, juntamente abaixo, nós temos, então, 26 federações estaduais. E, dentro dessas 26 federações estaduais, encontra-se a Federação de Minas, a qual vou fazer hoje um recorte deste instituto, né, a qual atualmente eu estou coordenando e que estamos representando aqui, mas também temos aí mais 4 institutos. Então, ao todo, no Brasil, nós temos 5 institutos espalhados, um no Espírito Santo, um no estado de São Paulo, um em Alagoas, um no estado do Pará, e nós vamos falar aqui um pouquinho dessa trajetória e do instituto localizado em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. E, para isso, assim, quando começa, né, quais foram os nossos primeiros passos aí nessa gestão e na construção desse conhecimento? Começa, assim, em 2009, né, com a criação e a fundação de uma universidade corporativa na rede das APAES, com enfoque muito denominado, né, na época, por isso que nós vamos, depois eu vou passar para vocês hoje, o nosso site é Uniapae-MG, porque ele vem, né, demarcando o nosso processo histórico, e com o intuito criar essa universidade no sentido de fortalecer a formação continuada dos profissionais na área da assistência social, educação e saúde, que hoje são as grandes áreas que nós ofertamos os serviços voltados às pessoas com deficiência e suas famílias.
Em 2017, né, o Instituto ele cria um pouco mais de força, e daí, então, a gente denomina, então, saímos dessa universidade corporativa e criamos o Instituto de Ensino e Pesquisa Darcy Barbosa, que é o IEP-MG, muito com o objetivo de criar esse elo e essa discussão entre a gente olhar para as práticas que acontecem hoje nas 420 APAEs que temos hoje no estado de Minas Gerais, em que o Instituto vai discutir e fazer uma relação, um elo entre a teoria, a construção do conhecimento científico com a prática que acontece lá, no sentido de dar robustez, no sentido de criar evidências científicas para que a gente, então, realize boas práticas voltadas às pessoas com deficiência, em especial às pessoas com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias. E por que Minas? Né? Por que hoje nós estamos trazendo e representando o Instituto de Minas? Porque Minas teve uma implementação pioneira. Foi o primeiro instituto a ser criado, né, no Brasil, dentre a federação. Né? Então, hoje o Instituto ele é um braço técnico e acadêmico da nossa Federação das APAEs. E, conjuntamente com isso, foram sendo criados esses outros 4 institutos e também a Faculdade APAE Brasil. E quais são os pilares, né, que sustentam e objetivam as nossas ações? A ideia é, né, construir, então, uma cultura organizacional que visa, então, não só do ponto de vista de fomentar tecnicamente as ações desses profissionais, das nossas filiadas, mas também trazer cientificidade. Né? Então, a ideia é que a gente construa uma cultura e valorize esse conhecimento. Então, nós não vamos fazer práticas com esses sujeitos, dizendo que a gente está melhorando a qualidade de vida, sem realmente a gente pensar na sistematização, de que forma que a gente está aferindo isso. Então, a ideia é construir, né, uma cultura e fortalecer a base de conhecimentos para atualizar, não só os profissionais, mas também as famílias, as pessoas com deficiência e demais interessados, né, estudantes de pós-graduação e de graduação, que também se interessam nos estudos da deficiência e na gestão das organizações da sociedade civil. E, para isso, a gente não faz sozinhos, né? Assim, esse conhecimento e a construção dessa cultura depende de parcerias, e por isso que nós estamos aqui, né? E valorizamos esse intercâmbio entre Portugal e Brasil, através desse evento, desse seminário, como uma iniciativa que venha contribuir muito, né, com essa gestão de conhecimento e também com a construção para que, de fato, impacte a nossa rede. E como que isso é organizado? Né? Então, hoje nós temos a federação, o Instituto ele é um braço técnico e acadêmico dessa federação, o qual ele é coordenado por uma superintendência, na figura do Sérgio Sampaio, que esteve conosco ontem, que faz toda a gestão estratégica das nossas ações. E também nós temos 2 grandes unidades. Uma unidade que pensa e é denominada APAE Consultoria e Assessoria, que é coordenado pela Natália Alice, que vai estar com vocês posteriormente, e também a unidade de ensino, pesquisa e extensão, a qual eu estou na atual coordenação. A unidade de assessoria e consultoria presta tanto assessoria, quanto consultoria, quanto treinamento e serviço nas 3 grandes áreas. 4, desculpa, assistência social, educação, saúde e gestão. Já a unidade de ensino e pesquisa e extensão visa a gente trabalhar em 2 grandes eixos. Um eixo de formação, onde nós vamos realizar ações muito voltadas para um núcleo de educação à distância, por meio de cursos, que depois eu vou falar de forma mais profunda, mais para frente, e um núcleo de extensão, onde nós vamos, através do conhecimento científico construído, levar para a sociedade essa discussão, né, sobre o campo da deficiência. Toda essa organização requer apoios, né, que nos ajudam a fazer toda a gestão deste conhecimento. Esse apoio se dá, né, por uma secretaria acadêmica, responsável muito por fazer a gestão do conhecimento, principalmente voltado aos alunos, né, que participam das nossas formações e capacitações, uma biblioteca digital, né, e também
uma plataforma de cursos, que é onde a gente guarda todo o nosso acervo e toda a nossa produção científica, e também uma assessoria de comunicação. Agora, só para ilustrar um pouco mais, né, essas duas grandes unidades, nós entendemos por assessoria, então, o atendimento que a gente oferta para as APAES, um atendimento em que elas ligam, elas mandam um e-mail, no sentido de perguntar e ter dúvidas e tirar dúvidas pontuais, seja na área da assistência social, da gestão, da educação, de forma a melhorar e fortalecer os serviços ofertados. E temos também uma oferta de um serviço, que é a consultoria, onde a gente entende que é um monitoramento mais profundo, né, onde há feito, né, diante da necessidade de cada município, lembrando que a gente tem 420 APAES onde nós ofertamos esses serviços, que às vezes requer, né, um diagnóstico institucional, no sentido de aprofundar, estruturar e aprimorar as práticas ali, voltadas aos sujeitos com deficiência e suas famílias. E temos também uma oferta de serviço, que denominamos como SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão das APAES, que nada mais do que é um treinamento em serviço. Então, uma APAE de um determinado município que faz uma boa prática e que faz uma prática baseada em evidências científicas, serve de modelo para outra APAE, para outra afiliada. Então, ela vai lá e vai beber dessa fonte, né, no sentido também de melhorar essa oferta de serviço. E quem faz todo esse processo de validação é o Instituto, pela nossa equipe técnica. Já falando um pouquinho de forma mais aprofundada na unidade de ensino, pesquisa e extensão, nós temos, então, o eixo de formação, onde nós hoje, atualmente, ofertamos 16 cursos na modalidade EAD. Promovemos eventos científicos, então, de 3 em 3 anos, organizamos um congresso científico, muito com o intuito de debater temas de interesse das nossas filiadas, temas para que possamos avançar nos estudos da deficiência. Então, o último evento, daqui a pouquinho vou passar um vídeo para vocês para materializar um pouco e para que vocês possam conhecer, né, o nosso congresso científico, embora os nossos colegas portugueses já esteve conosco no nosso último, que aconteceu o ano passado, e foi sobre o tema de vida independente. Então, como promover a vida independente para as pessoas com deficiência? Qual que é o papel da família? Qual que é o papel dos profissionais? Como que os serviços são organizados para favorecer essa vida independente? Então, é um pouco disso que a gente pensa atingir com a organização desses eventos. Esses eventos, quem participa, em termos de público, são os congressistas, profissionais, acadêmicos, pesquisadores da área, pessoas com deficiência e familiares, cerca de um público de 2.000 pessoas, que foi mais ou menos o evento que nós realizamos o ano passado. E daí nós temos uma divisão nesse evento, onde nós temos o congresso, onde debate temas, painéis, e o ano passado nós dividimos sobre a ótica do sujeito com deficiência, sobre a ótica da família e sobre a ótica dos profissionais, para que a gente possa estabelecer diálogos produtivos e ouvir o que cada um tem a dizer, para que daí a gente possa, então, pensar em repercutir ações lá na ponta, nas nossas filiadas, de forma a atingir o objetivo de cada evento. E também promovemos, então, ações extensionistas, palestras, mentorias, no sentido também de fazer essa articulação, esse elo entre a teoria e a prática, devolvendo para a comunidade aí essas discussões acadêmicas e científicas, de forma a responder aí às demandas da comunidade. Realizamos também pesquisas, então temos um núcleo de pesquisa, denominado Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Deficiência, e aqui, não só nos eventos, mas também nas pesquisas, a necessidade de parceria ela é importante. Então, nós temos parcerias nacionais, internacionais. Não posso deixar de mencionar que esse núcleo ele foi fundado em 2019, né? Então, é um núcleo bastante recente, que vem crescendo. Atualmente, hoje, nós temos 9 pesquisas em andamento. Este núcleo ele é dividido em 2 grandes eixos. Um eixo que vai discutir a deficiência, habilitação e reabilitação, que é um eixo mais focado no diagnóstico,
nas discussões das práticas dos serviços de habilitação e reabilitação. E um outro eixo que nós temos, né, contado com todo o apoio, o professor Carlos Veiga é quem coordena este eixo, que nós vamos discutir a temática da deficiência, da gestão, da política, fazendo essa interface com a sociedade e a inclusão social. Temos, então, né, como eu disse, não dá para fazer isso sozinho, então a colaboração com universidades, instituições nacionais e internacionais é que se faz presente para que a gente possa alcançar, né, todo esse desenvolvimento e a construção do conhecimento dessas ações que eu acabei de mencionar. E qual que é o resultado disso? Né, então, todas as nossas ações se materializam também por meio não só de eventos, oferta de cursos, de capacitação, realização de pesquisas, mas também materializamos as nossas ações por meio das publicações. Hoje nós temos 2 grandes publicações. Uma revista, que a Joanita já mencionou na palestra dela, que é a revista Vozes para Transformar, que é uma revista feita por pessoas com deficiência intelectual, numa estrutura de artigos orais, no sentido de a gente viabilizar uma acessibilidade, eliminando as barreiras. Então, eles gravam artigos sobre experiências de vida, sobre relatos num formato de um artigo científico, só que é oral. Então, tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. Hoje nós já estamos indo para a 6ª edição. O tema é escolhido pelo programa de autodefensores, que eles votam, eles elegem quais são os autores e a gente faz todo o processo de seleção e também da realização da gravação lá na sede do Instituto. Contamos também, né, com o apoio, né, da equipe, de um pesquisador que trabalha junto com também os nossos autodefensores estaduais que têm um papel nessa revista, que eles são os editores assistentes. Esse ano, o tema da revista é os apoios. Quais são os apoios necessários para que essas pessoas tenham uma vida, né, social sem barreiras? E temos também os nossos e-books, né, e também as publicações dos nossos anais, que são decorrentes dos nossos eventos científicos. Nós temos 2 formatos de e-book, um e-book mais temático, onde pesquisadores escrevem sobre determinado tema no campo da deficiência. O ano passado nós publicamos este e-book aqui, que foi lançado no nosso congresso, que acontece de 3 em 3 anos. Como eu disse para vocês, é um congresso que acontece juntamente com o Fórum Estadual de Autogestão, Autodefesa e Família, onde nós temos uma programação conjunta, onde participam profissionais, pesquisadores, famílias e pessoas com deficiência, e depois também, em algum momento, há uma separação aí de programação, para que também essas pessoas com deficiência possam elaborar uma carta, juntamente também com a Carta da Família, que é uma carta oralizada, onde eles vão trazer as reivindicações, quais são as demandas que as filiadas precisam resolver no seu plano de ação, né? Então, eu vou, daqui a pouquinho, passar o vídeo para que vocês possam conhecer. Então, aqui é só um exemplo, né, dos cursos, do nosso portfólio de cursos. Então, nós temos 16 cursos na área, né, das políticas públicas, dos apoios voltados às pessoas com deficiência, cursos na área da deficiência intelectual, e o ano passado nós tivemos, né, um projeto onde nós tivemos professores com deficiência intelectual, fazendo os cursos para a Escola de Formação de Autodefensores, numa linguagem fácil, acessível. Temos cursos na área de gestão e outros tipos de deficiência. Autismo, acabamos de lançar um essa semana. E aqui é a revista Vozes para Transformar. Todos estão disponíveis lá no nosso site, Uniapai-MG. E o que a gente começa a observar? Né? Que todas essas ações do Instituto, a criação do Instituto, ela tem muito o objetivo da gente fazer uma construção de conhecimento científico no sentido de embasar as nossas práticas em evidências, né? E o que a gente começa a perceber, e daí aqui eu trago um destaque muito para o âmbito da pesquisa, porque a pesquisa era algo muito embrionário quando esse instituto foi criado. E não dá para a gente pensar, né, nas nossas práticas sem construir evidências científicas. Não dá para dizer assim, olha, ele melhorou a qualidade de vida. Né? Essa prática que eu fiz, ela é boa para o desenvolvimento daquele sujeito, mas baseado em quê? Né? E a gente teve, desde a fundação, né, do núcleo de pesquisa que aconteceu em 2019,
Nós tivemos algumas iniciativas de criação de núcleos de pesquisas nas próprias APAES. Então, hoje nós temos 3 APAES que têm núcleos de pesquisa, né, estruturados e estão começando, né, uma iniciativa nessa área. E também pesquisas que as próprias APAES, os próprios profissionais trazem inquietações e falam, bom, eu quero pensar, eu quero refletir sobre isso. Isso traz algumas inquietações, porque as pesquisas antes aconteciam muito advindas da parceria das universidades. Então, estudantes de pós-graduação, de mestrado, doutorado, pós-doutorado ou até iniciação científica vinham até as nossas filiadas para coletar dados, né? Então, hoje a gente já regulamentou como que a gente vai sistematizar esses estudantes que chegam e que produto esses estudantes vão contribuir com os estudos e investigações que ali eles realizam e que podem, de alguma forma, interferir e impactar na prática com aquele sujeito e com aquela família, bem como na organização daquele serviço. Então, hoje a gente já tem, né, algumas iniciativas aí de pesquisas em 3 grandes APAES. E o que a gente espera? Né? A gente espera que todo esse trabalho desenvolvido pelo Instituto, de alguma forma, né, proporcione a inclusão, né? Muito no intuito de repensar e valorizar as diferenças, criar novas perspectivas sobre deficiência, e isso nós acreditamos que se dá pela construção do conhecimento científico ali produzido, para que, de fato, a gente consiga transformar, né, a nossa cultura organizacional e as práticas ali, que estão sendo realizadas, né, nos nossos serviços. Então, aqui, né, antes de eu finalizar a minha fala, dá tempo ainda? Nós vamos passar um vídeo onde vai materializar para vocês um pouco da organização de um dos nossos grandes eventos científicos, que é o Congresso, que eu mencionei para vocês, e aqui também tem os nossos canais de comunicação. Você pode pôr o vídeo, João, por favor? Eu sou Juscelia Alves Soares, sou professora estadual das APAES do Estado de Minas Gerais. Vamos mostrar a Carta de BH, que esse ano vem em novo formato. Ela vai ser organizada para que todas as pessoas com deficiência tenham acesso a essa carta. Nós, participantes do 5º Fórum Mineiro de Autogestão, Autodefesa e Famílias, reunidos nos dias 4 e 5 de abril de 2024, somos 232 pessoas, representando todas as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, das 400 APAES do Estado. Celebramos as conquistas aqui apresentadas sobre viver de forma independente. Trabalhamos com esse tema desde o ano de 2021, nos fóruns das APAES em 2022, nos fóruns regionais, e hoje apresentamos nessa Assembleia os resultados do Fórum Estadual. Aprendemos muito e, para nós, às vezes é difícil expressar desejos, necessidades e prioridades. Aprendemos que somos deficientes pela forma que a sociedade nos trata e não pelos nossos corpos. Afirmamos aqui que aceitamos a responsabilidade pelas nossas próprias ações, vidas e pelas nossas escolhas sobre as questões que nos afetam. Em respeito aos direitos humanos, à autodeterminação, ao apoio, ao empoderamento, à inclusão e a correr riscos. Afirmamos ainda que é de responsabilidade da comunidade apaiana e da sociedade em geral a promoção e o fomento da vida independente das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, em todas as suas ações, programas e serviços. As pessoas com deficiência necessitam de informações acessíveis sobre o que está disponível para ajudar na vida independente e a participar em todos os aspectos da vida, tais como casa, trabalho, escola, lazer, viagens e vida política, inclusive
constituam uma família e cumpram todas as suas responsabilidades relacionadas com esta. Muitas pessoas com deficiência necessitam de apoio para viver na sua própria casa e fazer parte da comunidade. Esse serviço deve estar disponível a longo prazo, até 24 horas por dia, 7 dias por semana e em caráter de curto prazo ou emergencial, incluindo atendimento pessoal, de comunicação, domésticos, de mobilidade e outros necessários. Apoio de partes. As pessoas com deficiência necessitam do apoio de outras pessoas com deficiência para discutirem a melhor forma de utilizar a informação obtida e de apoio contínuo, acesso a informações acessíveis sobre vida independente, serviços e programas que a promovem em todos os aspectos da vida, que envolvam a remoção de barreiras, práticas e atitudinais que impedem essa vida independente. E também falar sobre a necessidade da vida independente também, que é a superproteção da família. As famílias precisam ser apoiadas para promover a vida independente de seus filhos. Carta de Belo Horizonte de Reivindicações das Famílias com Pessoa com Deficiência. Nós, participantes do 5º Fórum Mineiro de Autogestão, Autodefesa e Família, reunidos nos dias 4 e 5 de abril de 2024, no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, somos 166 pessoas, representando todas as famílias de pessoas com deficiência intelectual e múltipla das 430 APAES do Estado. Celebramos as conquistas aqui apresentadas sobre vida independente. Esse tema foi trabalhado em todas as APAES no ano de 2021. Nós, fóruns, em 2022, nos fóruns regionais e hoje apresentamos nessa Assembleia os resultados do Fórum Estadual. Aprendemos muito e afirmamos aqui que aceitamos a responsabilidade de promover e apoiar a vida independente de nossos filhos e filhas. E conclamamos a comunidade apaiana e a sociedade em geral a promover e a fomentar a vida independente das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Informações acessíveis para as famílias sobre a sua representatividade na APAE e na participação das decisões institucionais, apoio técnico especializado para promover a vida independente de seu filho e filha, famílias presentes nas ações das APAES, não como ouvintes passivos, mas como participantes ativas. Que a família expresse suas opiniões quando desejam falar, sem julgamento ou perseguições. Que a família tenha acesso às informações da instituição e dos atendimentos.
Então é isso, pessoal, que a gente queria, né, compartilhar com vocês um pouco da nossa trajetória, né, e dessa reflexão de como essas ações, que é somente uma materialização de das nossas ações que nós fazemos por meio do nosso congresso científico, que não dá, né? O Instituto não operacionaliza, não constrói conhecimento sem a participação dos profissionais, mas também, em especial, dos sujeitos com deficiência e suas famílias. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Fabiana. Eu atrevo-me a dizer e repetir que a produção de conhecimento melhora as práticas organizacionais. E nesta medida, o trabalho todo que todos estamos a desenvolver tem um mesmo fim último, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aqui sublinho pessoas porque, olhando para o vídeo, aquilo que todos nós queremos, todos nós estamos aqui nesta sala, queremos trabalho, lazer, enfim, a qualidade de vida, resume-se às necessidades básicas de todo e qualquer ser humano. Por isso, muito obrigado. E seguindo aqui na linha da produção de conhecimento, temos já aqui a Ana Rita Peralta, colega da FENACERSI, que, enfim, muita experiência tem nesta produção de conhecimento e no contributo que tem dado para todas as organizações desta, como diz o Joaquim, desta grande família, para melhorarem as práticas e para termos, enfim, observar este crescimento que a maior parte das organizações e da própria Federação tem conhecido ao longo destes últimos anos. Ana Rita é licenciada em Sociologia, com especialização em Sociologia Industrial das Organizações do Trabalho, desempenha funções técnicas superior na FENACERSI, não vou estar aqui há os anos que são, mas eu não vou dizer. É neste momento coordenadora editorial da revista FENACERSI, responsável pela área do envelhecimento das pessoas com deficiência e sobre aquilo que nos vai falar neste momento, sobre o Centro de Inovação e Conhecimento, uma ferramenta de gestão do conhecimento na área de economia social e solidária. Obrigado. Obrigada, Matias. Com licença. Ora, muito boa tarde a todos. Deixar aqui uma nota de felicitação à apresentação feita pela minha colega de painel e também ao trabalho que apresentou, nomeadamente também à própria rede da APAES, numa grande tentativa de sistematização do conhecimento e daquilo que é a promoção de meios que, de alguma forma, promovem também aquilo que são os processos de desenvolvimento organizacional das organizações que integram a sua rede de associadas e que, de alguma forma, tenham em querer, nós, FENACERSI, temos, de alguma forma, também tentado encetar junto da nossa própria rede de associadas e que, hoje, de alguma forma, vimos consubstanciar numa ferramenta que vos vamos apresentar, que é o Centro de Inovação e Conhecimento. Portanto, compete-me a mim, em nome da FENACERSI, fazer a apresentação deste Centro de Conhecimento, mas, se calhar, explicar-vos um bocadinho como é que este Centro de Conhecimento apareceu. E o Centro de Conhecimento apareceu por via da realização de um ciclo de projetos, na área da capacitação e desenvolvimento organizacional. Aliás, quem esteve ontem provavelmente terá ouvido falar no referencial de sustentabilidade para o setor social e solidário, que aliás foi o primeiro projeto, portanto o primeiro da tríade de projetos, chamados e designados de projetos DNA3, e que de facto a FENACERSI entendeu como sendo, portanto, com o apoio daquilo que foi na altura a Fundação Carlos Gulbenkian, realmente valia a pena dar aqui algum apoio às organizações suas associadas, no sentido de estas poderem vir a desenvolver, portanto, não só processos de desenvolvimento interno, como inclusivamente suportar aquilo que é o seu próprio, ou alguns modelos de gestão
que estão muito mais próximos daquilo que inclusivamente a própria Fabiana e os colegas ontem do Brasil apresentaram, modelos, enfim, menos desenvolvidos e que com necessidade de maior apoio à governação e à gestão. Portanto, sim senhor, o primeiro projeto foi este, deu origem ao tal referencial de sustentabilidade que, por sua vez, enfim, teve o apoio de consultoria e que fez um apoio estendido a um universo muito grande de organizações e permitiu que estas trabalhassem em áreas muito distintas que eu não vou agora entrar porque não é isso que nos traz aqui. Um segundo projeto, portanto, que de alguma forma, portanto, foi muito focado naquilo que foi a alteração portanto, do modelo de governação e de gestão da própria Federação, portanto, trabalhámos áreas onde tínhamos maiores fragilidades e, por fim, e é onde aparece este centro de conhecimento, o último projeto que integra esta tríade, que é o DNA3 Disseminação e que, por sua vez, entendemos que valia a pena, de alguma forma, sistematizar aqui numa ferramenta digital tudo aquilo que havíamos trabalhado ao longo de 5 anos e, por que não, disponibilizá-lo e contar inclusivamente com a colaboração das nossas organizações para o poder alimentar. E é assim que aparece o Centro de Inovação e Conhecimento da FENACERSI, que, devo dizer, é uma ferramenta relativamente nova e que aproveita a oportunidade, seja a quem está presente nesta sala, seja aos colegas que nos ouvem do outro lado do mundo, que de facto explorem, porque efetivamente ainda não tivemos, enfim, a devida divulgação e o devido apoio, portanto, no sentido de poderem ajudar-nos a completá-lo e, enfim, a torná-lo numa ferramenta que efetivamente seja útil a todos os profissionais e seja útil às organizações que são organizações que integram o setor social e solidário. Portanto, dizer-vos que, posto isto, realmente foi criada a tal plataforma, uma plataforma que inclui aqui um espaço multidisciplinar, aberto à comunidade. A ideia é que todos vocês podem, eu, portanto, não vou fazer uma visita guiada pelo Centro de Conhecimento, porque isso demoraria muito tempo, mas, de qualquer das formas, dizer-vos que basta fazerem o vosso registro, portanto, o endereço é o www.sic.fenacersi.pt, se tiverem alguma dificuldade, podem fazer o acesso a partir do próprio site da FENACERSI portanto, podem fazer esse registro em vosso nome pessoal ou em nome da própria organização para poderem aceder aos conteúdos que ali constam. Pronto, dizer-vos que, de facto, conforme já tinha dito, é uma ferramenta que procura, de alguma forma, partilhar um conjunto de boas práticas e um conjunto de conhecimentos na área da deficiência e orientadas para o setor social e solidário. Portanto, os principais objetivos do SIC são estes que vos apresento aqui, portanto, têm uma função muito importante naquilo que nós entendemos ou pretendemos, na prática, na coprodução e difusão de conhecimento relevante para a FENACERSI, portanto, associadas e outras organizações que integram o setor social e solidário, e no estabelecimento de parcerias com diversas entidades, especialmente com a academia e centros de investigação, promovendo a investigação colaborativa nas áreas estratégicas previamente sinalizadas pela FENACERSI. Dizer-vos aqui, neste segundo ponto, que vemos realmente aqui alguns pontos de apoio com o trabalho que a rede da APAES se encontra a fazer e deixamos também aqui um desafio no sentido de que, quem sabe, com o vosso apoio, podemos transformar esta ferramenta numa ferramenta muito mais ativa e muito mais interessante do ponto de vista dos recursos que eventualmente pode disponibilizar à comunidade e obviamente, à rede de organizações que quer uma, quer outra, serve. Portanto, fica esse desafio. Por último, na criação e desenvolvimento de respostas formativas, que são suportadas, obviamente, também aqui em metodologias inovadoras na área da inclusão. Portanto, explicar-vos de uma forma muito clara que, ao longo, conforme já referi, nestes 3 projetos, e do qual decorre este Centro de Conhecimento, também desenvolvemos uma outra ferramenta que se encontra também ela integrada nesta ferramenta, no SIC, que é a Academia FENACERSI. E a Academia FENACERSI
É uma plataforma Moodle, portanto, orientada para o desenvolvimento da atividade formativa que sirva não só às necessidades das organizações associadas da FENACERSI, mas as necessidades do setor da área social e solidária. Portanto, também aqui, mais uma vez, eu consigo, de alguma forma, ou nós conseguimos, nós FENACERSI, ver pontos, ou possíveis pontos, entre aquilo que é uma ferramenta que nós dispomos e que, na prática, neste momento, está a ser utilizada por via daquilo que é um projeto que temos a implementar, o Valorizar Social, mas vejo pontos com aquilo que a Fabiana aqui apresentou previamente e que é, portanto, a possibilidade de desenvolver formação à distância que sirva a realidade brasileira e a realidade portuguesa. Só dar-vos aqui um bocadinho, se calhar, uma particularidade, dizer-vos que, de facto, o centro tem várias áreas temáticas. Estas áreas temáticas foram previamente definidas pelo Conselho de Administração da FENACERSI, portanto, pela gestão propriamente dita, e são 5 estas áreas, nomeadamente com uma última, na prática são 6, perdão. Pronto, mas sim, as áreas estratégicas são a inclusão comunitária, os direitos e justiça, a acessibilidade cognitiva, envelhecimento, direitos humanos, cidadania e igualdade, e por último, uma última área que, e vou explicar-vos porque é que faço referência em última, de desenvolvimento organizacional, porque é que decorre efetivamente todo o trabalho que desenvolvemos ao nível dos 3 projetos. E porque também nesta mesma área constam várias ferramentas das quais nós nos podemos suportar, nomeadamente as organizações que integram o setor social e solidário, que se podem suportar naquilo que é a matriz de autodiagnóstico, ou seja, o que vocês ouviram ontem, quem cá estava. As organizações, com base em vários fatores, podem aferir quais são as suas principais necessidades do ponto de vista do desenvolvimento organizacional e, por fim, com base nesse autodiagnóstico, estabelecer um plano de ação que, inclusivamente, depois podem alavancar, portanto, nas organizações e, desta forma, promover aquilo que é o trabalho que procuram desenvolver junto das pessoas com deficiência intelectual e ou multideficiência. Portanto, parece-me que também aqui, Fabiana, e também aqui os colegas do Brasil, podemos aproveitar estas ferramentas, e digo isto porque são ferramentas que são abertas, portanto, elas constam do Centro de Conhecimento. A ideia é não só apoiar as organizações, mas também criar aqui indicadores de benchmarking que informem a gestão da FENACERSI e nos permitam posteriormente, ou da APAES, quem sabe, não sei, é algo que eu deixei aberto, que permitam, de alguma forma, negociar com as políticas públicas, portanto, informam as políticas públicas e, de alguma forma, nos permite ter, enfim, maiores e melhores resultados naquilo que pretendemos ver definido pelas políticas públicas. Pronto, dizer também, eu não me vou alargar muito, mas dizer-vos que, de facto, a navegação no Centro de Conhecimento é uma coisa muito simples. Vocês têm, inclusivamente, aqui formulários que podem preencher diretamente e submeter para validação do gestor do SIC. Obviamente que todos os conteúdos que vocês submetem são apreciados e são avaliados, essencialmente de acordo aos critérios que ali, portanto, constam, e que, se assim for considerado relevante, são disponibilizados de imediato a todos os utilizadores do próprio Centro de Conhecimento. Também, ainda dizer-vos que também ainda esta área do desenvolvimento organizacional, e porque me esqueci, perdão, tem ainda um espaço de comunidades de práticas que são espaços que podem, de fórum, imagine-se que vocês têm áreas, dentro das áreas temáticas, como, por exemplo, na área do envelhecimento, na área enfim, da autorrepresentação, o que seja, entendem que vale a pena dinamizar fóruns e, portanto, lançam uma comunidade de práticas. Esta comunidade de práticas, portanto, pode ser aderida por todos os utilizadores e pode ser dinamizada por todos aqueles que a integram. Portanto, parece-me que ser aqui uma plataforma colaborativa que poderá ter interesse para a grande maioria das pessoas e para muitas das dificuldades que eu às vezes ouço sinalizadas pelos profissionais, que é a ausência naquilo que é a partilha de conhecimento, que serve de apoio às diferentes realidades das diferentes organizações no país. Pronto, temos ainda uma montra digital,
dizer-vos que a ideia desta montra digital é que nós sabemos que muitas organizações produzem, inclusivamente as próprias pessoas, no trabalho que desenvolvemos com as próprias pessoas com deficiência, há muito trabalho, nomeadamente artístico, que não é muitas vezes divulgado e, portanto, a ideia de criar aqui uma montra é realmente poder haver submissão de trabalhos, exposições no próprio centro de conhecimento e que, desta forma, possamos dar divulgação e representatividade também a estas pessoas que muitas vezes não veem o seu trabalho reconhecido porque não têm espaço para o fazer. Por último, a parte da biblioteca, ou seja, a parte do repositório propriamente dito. Ou seja, tudo o que é bibliografia que nós entendamos que é representativa para o setor, que pode ter impacto naquilo que é as intervenções dos profissionais ou que são investigações que de alguma forma podem suportar a atuação destes mesmos profissionais e destas mesmas organizações, depois podemos submetê-lo no próprio centro de conhecimento e assim ficar, obviamente, também aqui disponível ao conjunto das pessoas. Mais uma vez, sobre validação, mas eu quero vos dizer que é um recurso que eu entendo e a própria Federação entendeu à data da sua criação como sendo uma coisa altamente interessante e muito importante do ponto de vista daquilo que é os processos de gestão do conhecimento, neste caso em rede, não é? Naquilo que pode ser as práticas de inovação que são importantes para esta área. Termino fazendo aqui alguma referência a algumas possíveis pontos de articulação entre Portugal e o Brasil, que entendemos que vale a pena sinalizar. Portanto, tudo isto que aqui foi apresentado, de uma forma muito sintética, obviamente, não temos tempo para mais, mas dizer-vos que, de facto, esta plataforma Temos em Querer, que nos permite aqui estabelecer pontos na coprodução e difusão de conhecimento, ou seja, estabelecer aqui parcerias com a Rede APAES, em concreto, e com outras, obviamente, mas que nos permitam, de alguma forma, estender aqui as áreas da investigação entre as universidades portuguesas e brasileiras, que trabalham em proximidade com a Rede APAES e com a Rede FENACERSI, e desenvolvimento conjunto, obviamente, aqui de publicações científicas que venham a ser desenvolvidas, quer por uma parte, quer pela outra. Depois, a partilha do conhecimento e a aprendizagem coletiva. Ou seja, fazer mais coisas como estas que aqui estamos a fazer hoje, desenvolver mais seminários, dinamização de comunidades de práticas onde possamos ter a realidade espelhadas, a realidade brasileira, a realidade portuguesa, metodologias, ferramentas de trabalho, enfim, toda uma panóplia de coisas que podem ser aqui partilhadas e apropriadas por quem efetivamente se decide registar na ferramenta. E, por último, aqui a investigação colaborativa com o lançamento de projetos de investigação conjuntos dentro das principais áreas temáticas que integram o próprio Centro de Conhecimento. O fortalecimento institucional é óbvio que temos todos a ganhar se o conseguirmos fazer, não é? Portanto, a partilha sobre os modelos de governação, financiamento e sustentabilidade destas redes que nos permitam aqui a implementação de laboratórios de inovação social com colaboração entre os técnicos, entre as famílias, entre as pessoas com deficiência em ambos os países. E é óbvio que temos expectativas. Se conseguirmos efetivamente fazer isto, temos a expectativa de conseguir aqui elevar a qualidade dos serviços prestados por estas organizações, portanto, volto a dizer a Rede APAES, mas no caso da FENACERSI associadas da própria Federação, e não só, capacitação dos profissionais, dos dirigentes, das pessoas com deficiência e famílias nos contextos brasileiro e português e o fortalecimento da cooperação internacional lusófona na área dos direitos humanos e da inclusão. E não me queria ir embora, não vos vou só dar-vos aqui uma nota sobre, portanto, clicam no endereço e este é o registro que vocês podem fazer. Dizer-vos só, dar aqui uma nota sobre o seguinte. É-vos pedido o vosso contribuinte, não é para mais nada a não ser para proteger a própria plataforma. Ou seja, de facto, vocês sabem que muitas das vezes, quando temos plataformas abertas, elas facilmente são adulteradas e enfim, acabam por se tornar numa coisa muito feia que nós não queremos. E, portanto, procuramos defender isso e também, obviamente, também nos comprometemos aqui à proteção dos dados das pessoas e portanto, apelamos aqui
ao vosso registro, portanto, e ajudem-nos a crescer, porque bem precisamos, que até à data ainda não o conseguimos fazer. Muito obrigada e continuação de bom trabalho. Obrigada. Muito obrigado, Ana Rita. Podem utilizar este link, registar-se e acedem, portanto, que não é possível, obviamente, verem o conteúdo sem se registarem, mas se o fizerem, acedem a tudo o que neste momento já lá existe. E o que neste momento já lá existe é muito bibliografia, porque efetivamente nós ainda não conseguimos mobilizar o conjunto das nossas organizações para nos ajudar, seja a dinamização das comunidades de práticas, seja a inclusão de boas práticas que integram as organizações e portanto, também deixamos esse apelo, não é? Nós não conseguimos fazer crescer esta plataforma sem a vossa ajuda e, portanto, quanto mais registros, melhor, e agradecemos que pelo menos tenham a curiosidade de se registar e, quem sabe, contribuir. Obrigada. Contribuir, claro, porque já está lá o número de contribuinte, por isso. Diz o quê? É só para contextualizar, a Ana Rita respondeu para a plateia a uma procuração minha. Eu perguntei se não podíamos ver o layout e a Ana Rita respondeu-me que a password, quando foi preparada, não ficou registada e memorizada e por isso não permitiu aceder ao layout que era giro também ver o layout, mas isso também que ter uma pessoa nova em casa, isto também poderá fazer. Também é de fácil acesso. Sim, sim, sim. É fácil acesso, encontra-se facilmente no site da FENACERSI, por isso é só em www.fenacersi.pt. Ok. Então, como vamos ter um painel a seguir, também não vamos tomar muito mais tempo, eu só queria sublinhar a importância da produção do conhecimento e da exploração destas plataformas, porque, na verdade, o que nós estamos a fazer é contribuir para a melhoria do desenho universal social de uma forma geral para reduzir o handicap da comunidade, aqui o handicap no sentido que as organizações são de base comunitária e que o trabalho que nós fazemos é adaptar a comunidade a todas as pessoas, portanto, não necessariamente as pessoas têm, a deficiência das pessoas é o problema está na comunidade e o que nós fazemos através da disseminação do conhecimento e da investigação, o que nós tentamos fazer é que a comunidade e que a sociedade em geral enfim, se adapte àquilo que são as realidades das pessoas e não o contrário. E como o Edgar falava ontem, isto está um pouco inquinado, né? A conjuntura internacional é diversa, mas eu acho que através do conhecimento e através de insistência nestas nobres investigações, chegaremos lá. Desculpem lá esta reflexão um pouco paralela, mas abrimos aqui o debate para colocar em questões aqui as nossas duas brilhantes oradoras. Uma ou duas questões. Olá, eu sou a Ema, fisioterapeuta da CERSICA, outra vez. Então, obrigado pela divulgação. Nós temos sentido esta dificuldade, nós somos da CERSICA e tenho feito aqui, tentado fazer uma parceria com a Câmara de Cascais e com a ESSA, com a Escola Superior de Saúde, para que haja mais estudos. E até neste momento aqui a minha colega está a desenvolver uma questão de
adequação das escalas de equilíbrio às pessoas com deficiência intelectual que não respondem às ordens, não é? Dos olhos fechados e tudo mais. Ou seja, nós não tínhamos conhecimento disto. Não é? Obrigado por esta divulgação. Agora, se calhar, proponho é que para haver mais, se calhar a FENACERSI podia arranjar aqui uma bolsa para quem, uma bolsa financeira para quem produzisse este estudo, não é? Também poder haver aqui algum retorno, para haver aqui um estímulo à investigação científica, não é? Obrigada, eu agradeço, portanto, compreendo o que me está a dizer, mas como deve calcular, eu não faço parte do Conselho de Administração e, portanto, que está curiosamente aqui à minha frente e, portanto, pode, enfim, ficar com essa nota. Mas deixe-me dar-lhe uma resposta que, obviamente, não fideliza a minha resposta ao Conselho de Administração, mas que eu não posso perder a oportunidade de dizer. E, obviamente, que não lhe dou... É uma resposta que não é única e exclusivamente para si, mas uma vez que foi você que colocou a questão, eu tenho que dizer. As pessoas não podem esperar... se calhar não é a forma correta de o dizer, mas perante o investimento que as organizações, neste caso a própria Federação, fez, do ponto de vista de investimento de recursos humanos e financeiros, as organizações, desculpe, não é dizer que têm a obrigação, mas há aqui, deviam sentir-se comprometidas no sentido de colaborar, e ainda que gratuitamente, com a própria Federação, porque na prática isto reflete, ou pode refletir, um grande, enfim, uma elevação daquilo que são as práticas do dia-a-dia das organizações e na prática também há uma outra questão. Eu ouço muitas vezes os próprios técnicos a queixarem-se que de facto não têm nem meios, nem, portanto, meios, falo de meios, plataformas colaborativas que podem utilizar e neste momento têm aqui uma que é gratuita e que podem ajudar a construir. Com isto não estou a dizer, nem estou a retirar valor àquilo que estava a propor. Estou simplesmente a dizer que não podemos deixar fugir a oportunidade. E, portanto, sim, eu vou passar à administração. Porque a Ana estava a ficar aqui comprometida em responder uma coisa muito simples. Faz todo o sentido que a Federação invista na produção de conhecimento e que apoie aqueles que queiram produzir conhecimento dentro do contexto organizacional, até porque nós fomos-nos confrontando todos, acho que todos os colegas fomos-nos confrontando ao longo dos tempos de muita insistência da academia e de pessoas que estão a fazer o percurso na academia, que depois vêm às nossas organizações fazer os estudos, mas depois não há reciprocidade nesses estudos, né? São estudos que ficam na componente académica, ficam guardados no repositório das universidades e nos centros de estudos, mas depois não têm aplicabilidade prática no nosso dia-a-dia. Então, este é um pequeno passo para tentarmos que, sempre que há este nosso envolvimento na produção desse tal conhecimento, nessa construção do conhecimento e dos saberes, que possamos depois ter um espaço próprio nosso onde essa informação e essa produção de conhecimento está devidamente organizada. A questão que a Emma coloca, nós já demos um passo que obviamente é estratégico, porque também a Federação tem que saber estrategicamente onde é que investe nessa, também do ponto de vista da sua decisão, onde é que investe na produção de conhecimento. Hoje de manhã tivemos aqui a realidade do estudo sobre o envelhecimento, com o envolvimento da Universidade de Aveiro, já ia dizer de Évora outra vez, João, de Aveiro, e com o financiamento e o apoio financeiro à Mariana como investigadora. O que é que significa isto? Significa que foi dentro de uma matéria, para nós é profundamente estratégica, é estruturante para todo o nosso ecossistema, fomos à procura de uma solução e fomos financiar essa solução. Estão-me a fazer entender ou não, Emma? E esse é o caminho para nós. Mais do que ter uma bolsa só meramente para estar ali a produzir investigação, que depois fica num repositório, mas que não gera impactos, o que nós fazemos é estrategicamente, e fica aqui o desafio, se alguém estiver na base de um percurso académico, seja de mestrado, seja de doutoramento,
e que queira desafiar a Federação, nós estamos prontos a olhar estrategicamente para o tema e, acima de tudo, projetarmos impactos relativamente àquilo e onde vamos colocar o dinheiro. Não sei se me estou a fazer entender nesta reflexão. Pronto. Porque se nós não medimos assim, ou se não tivermos essa perspectiva de impacto sobre o investimento que fazemos na produção de conhecimento, é mais... Mas isso que não nos compete a nós, essa não é a nossa missão, essa é a missão da academia. Nós somos o ecossistema onde a academia vem à procura dos saberes e do conhecimento pela experiência, que é o que nós temos, por isso falamos da co-construção. Então é este caminho que estrategicamente a Federação está a fazer, de braços muito abertos, de grande transparência e, obviamente, de acolhimento àquilo que foram as propostas que então, eram ao nosso encontro. Não era uma agressão? Também, mas eu acho que tudo na vida... Eu gostava também de perguntar à doutora Fabiana como é que também este conhecimento é feito, não é? Como é que todo este site, não é? Não há de ter um investimento, não é? Por trás, ou seja, todas estas pessoas que produzem este conhecimento que está naquele site também é remunerado, certo? Ou seja, as pessoas são contratadas para esse fim, são investigadores, certo? Os profissionais das APAES, você está dizendo? Não, estou a falar deste site, desta base de conhecimento que apresentou, agora vi da Uniapai, da universidade, ou seja, as pessoas são investigadoras. Sim. É isso? Nós temos, no núcleo de pesquisa, nós temos, então, grupos que têm um vínculo, com a universidade, estudantes de graduação, pós-graduação, que realizam pesquisas no campo da deficiência e frequentam o nosso grupo de pesquisa. Mas também temos profissionais da nossa rede que também fazem programas e participam de programas de pós-graduação e realizam pesquisas ali. E temos iniciativas também de alguns profissionais que queiram transformar a sua prática numa produção de conhecimento científico. Essa produção não é financiada, não temos hoje bolsas de estudos para esses profissionais que buscam fazer essa construção de conhecimento de forma sistematizada, criar evidências científicas para o campo da pesquisa. Mas o que nós temos? Então, hoje, por exemplo, as APAES recebem. Então, vou te dar um exemplo prático de uma iniciativa que eu demonstrei na APAE de Belo Horizonte, por exemplo. Nós recebemos hoje uma empresa que testa uma ferramenta tecnológica, que é um parque multissensorial, e que nos diz que esse parque, com todas as ferramentas tecnológicas, pode contribuir com o desenvolvimento dos sujeitos com autismo, no sentido de, por exemplo, melhorar a seletividade alimentar, melhorar as questões sensoriais. Então, qual que é o papel do Instituto ali? Propor para que essa APAE, que tem este parque, possa, em conjunto com o Instituto, em parceria com uma universidade, e daí a gente tem parcerias, então, hoje, quem está liderando essa pesquisa é uma professora da Universidade do Triângulo Mineiro, em parceria com essa empresa que vende este parque, que é uma ferramenta tecnológica, com o apoio do Instituto, onde nós vamos sentar e tentar realizar uma pesquisa por base de um estudo comparativo entre a terapia tradicional, que atende sujeitos com diagnóstico do autismo de 7 a 11 anos. Qual que é a eficácia desse parque? Então, é um estudo comparado entre a terapia convencional e a terapia que acontece no parque. E daí a gente faz uma iniciativa aí de construção de conhecimento, mais ou menos com o desenvolvimento dessas ações e com esses atores participantes. E daí os profissionais da rede, que, no caso, são psicólogos, fisioterapeutas, que compõem, se dispõem voluntariamente a participar na construção desse conhecimento científico através dessa pesquisa. Então, a gente faz mais ou menos uma organização dessa forma. E temos iniciativas. Então, por exemplo, nós temos uma APAE de Pará de Minas que todo ano faz seminários de práticas, no sentido de refletir as práticas, já trazendo um pouco mais de um desenho e de uma sistematização, mais para o âmbito da pesquisa, trazendo problemas de pesquisa, referenciando essa prática. Então, são algumas iniciativas aí que nós temos encontrados na nossa rede, que os profissionais da ponta, que não estejam vinculados a programas de pós-graduação em universidade, participam dessa construção de conhecimento e recebem aí o apoio do Instituto. E, quando o Instituto sozinho não consegue apoiar, nós estabelecemos parcerias com as universidades para nos ajudar a liderar essa construção de conhecimento.
Tenho aqui só mais uma sugestão. Ana Rita, queria dizer qualquer coisa. Se as colegas do Instituto Nacional para a Reabilitação me permitem, o INR também no âmbito do financiamento a projetos também financia projetos de investigação. Certo? Tem uma área... O financiamento a projetos que o INR organiza está regulado. Tem um decreto-lei que regula exatamente como é que eles são financiados. E, normalmente, não são projetos de investigação. Podem financiar atividades que conduzem a estudos, diagnósticos, etc., mas um projeto de investigação, se for feito por uma entidade de investigação, se for classificado como tal, se for publicado um artigo com revisão por pares, etc., mas não é uma linha de investigação científica como tem, por exemplo, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Normalmente, os projetos que são financiados pelo INR são mais atividades por projetos de estudos, diagnósticos, metodologias e outras, porque depende das alíneas que são decididas anualmente pelo INR e depois as entidades candidatam-se e são selecionadas. É a resposta que lhe posso dar deste ponto de vista, porque a investigação propriamente dita tem os seus requisitos e as suas... Agora, todos os anos abre um financiamento, é as entidades estarem atentas, e normalmente estão, porque as candidaturas são da ordem das centenas todos os anos, certo? Obrigada, espero ter sido útil. Muito obrigado. Eu queria só dar uma... Passar aqui, por fim, a palavra à Ana Rita, e depois terminamos este painel. Posso? Olá, eu sou Luísa, sou fisioterapeuta também, desculpe interromper, uma coisa muito rápida, que é, nós temos vindo muito em falar em equipa sobre essa questão do envelhecimento, que nós falamos antes e vamos falar a seguir também, e temos muito essa busca por artigos científicos e sobre projetos, e nós descobrimos que tem 2 revistas internacionais muito interessantes no âmbito da deficiência intelectual, que tem muitos artigos gratuitos, mas também tem muitos artigos pagos. E a assinatura dessas revistas não é assim tão cara. Eu acho que era uma sugestão, na verdade, para essa biblioteca. Acho que tem imensos artigos gratuitos que acrescentariam muitas coisas, né? Mas a assinatura de revistas como essa, por exemplo, trariam novidades científicas com frequência e que seriam de muito valor para nós. Temos conseguido, portanto, submeter um conjunto de documentação que já se encontra disponível, mas, em nome da FENACERSI, peço-lhe um favor, porque nem tudo, nem sempre, nós temos outras áreas de ação, não é? Isto não é desculpa, é apenas pedir-lhe que, se vir que, de facto, dentro de alguma dessas áreas há coisas, há artigos, há teses que podem, efetivamente, ser uma mais-valia para quem queira explorar essas áreas, submeta no Centro de Conhecimento, porque elas serão apreciadas e, quem sabe, muito provavelmente, validadas e disponibilizadas ao público em geral. Portanto, sim, agradeço a sua nota, mas também lhe peço ajuda, ou seja, se puder, sempre que puder, aliás, submeta para validação, porque, vamos lá ver, nós temos outras áreas e muitas das vezes, era a tal história que eu estava a dizer há pouco, dependemos um bocadinho também da boa vontade das organizações e dos profissionais para nos ajudar a crescer. Mas obrigada. E eu queria só, já agora, se me permitem, porque, pronto, era só dar uma nota final sobre uma coisa do Centro de Conhecimento e que também não está só no Centro de Conhecimento. Mas eu acho que é importante, tendo em conta que há organizações que estão aqui hoje. A FENACERSI e o Conselho de Administração da FENACERSI, como foi dito há pouco, nós temos uma área de desenvolvimento organizacional. Nessa área de desenvolvimento organizacional encontra-se a matriz de autodiagnóstico e o plano de ação. Pronto, para quem conhece o referencial de sustentabilidade do setor social e solidário, de facto, a FENACERSI, durante os tais 5 anos, apoiou processos de consultoria
às organizações para trabalhar determinadas áreas de desenvolvimento organizacional. Porquê é que eu estou com esta conversa? Porque seguiu para as organizações, não é um estudo, mas pronto, para as organizações é importante. O Conselho de Administração decidiu apoiar em 2025 10 organizações que queiram ser intervencionadas no decorrer de 2025, num total de, portanto, de 10 organizações que podem ser apoiadas na matriz de autodiagnóstico ou na sua realização, ou para quem já teve processos de DNA3, desenvolver um plano de ação. Era só deixar isto, porque já agora fica dito em público e porque com certeza há aqui organizações que já receberam lá a informação, mas ainda não tomaram conhecimento. Não percam a oportunidade. Já recebemos algumas inscrições, mas ainda assim se encontra em aberto o processo. Obrigada. Obrigado, mais uma vez, aos colegas deste painel. Vamos continuar os trabalhos. Presumo eu, né? Continuamos já de seguida, então vamos sair e dar lugar aos próximos. Bem, obrigado. Muito obrigada.